Ah, mas e se eleger um leigo como papa? Na história da igreja já ocorreu. Então, o papado é essa história da continuidade da missão que Jesus confiou a Pedro e Pedro aos seus sucessores. Inicialmente, ao que tudo indica historicamente, esta função era confiada mesmo, era passada de um para outro. Depois, com o tempo, a igreja entendeu que o clero e o povo de Roma, e às vezes algum bispo, clérigos da região, da província romana, também poderiam votar e poderiam ser votados nessa escolha do sucessor de Pedro quando o bispo de Roma morria. E assim foi feito durante muito tempo. Com o passar dos séculos, a igreja, percebendo que nessas eleições por aclamação havia alguma perturbação. E que perturbação, né? Do que eu estou falando? Bom, algumas famílias, sobretudo famílias nobres, mais ricas, começaram a querer interferir na eleição do Papa, pagando, às vezes, pessoas para que causassem uma agitação, aclamando o candidato da família A ou B. Então a igreja, na sua prudência de mãe, percebeu que a eleição do sumo pontífice, a eleição do Papa, estava sendo contaminada por esses interesses humanos estranhos à própria natureza do papado, que é uma missão divina de confirmar a família de Cristo, de confirmar a sua assembleia na fé. E aí então a igreja restringiu essa votação ao clero de Roma, não mais ao povo, mas apenas ao clero. Os párocos das igrejas de Roma, que eram chamados de cardeais, é que passam a votar. Mas era uma votação aberta, os cardeais se reuniam durante o dia e voltavam para suas casas e paróquias à noite. Ainda assim, perceberam alguma interferência. E aí então, durante a longa vacância que ocorreu na sede de São Pedro, em Roma, entre os anos de 1268 e 1271, decidiu-se uma nova modalidade para a escolha do sumo pontífice, o conclave. Essa escolha do Papa, ocorrida ali entre 1268 e 1271, ela começou a se prolongar demais. E os cardeais formaram como se fossem dois partidos, dois grupos que disputavam o poder entre si e empacavam a eleição de um futuro Papa. Aí a população de Viterbo trancou os cardeais, daí que vem o nome conclave, conchave, conclaves. Trancou os cardeais, destelhou parte do salão onde eles estavam reunidos para que tomassem muito sol, começaram a racionar a comida até que saiu eleito o novo Papa. E é curioso que o novo Papa sequer se encontrava ali em Viterbo ou em Roma. Tratava-se de Teobaldo Visconti. Teobaldo Visconti precisaria ser consagrado, precisaria ser ordenado padre e consagrado bispo. Ele era um clérigo, mas não era ainda nem padre nem bispo. Teoricamente, até hoje, na lei da Igreja Católica, nós sabemos que qualquer fiel pode ser eleito Papa, desde que não tenha impedimento canônico. Qualquer fiel, solteiro, batizado, que tenha os sacramentos, que seja católico, pode ser eleito Papa. Ah, mas e se eleger um leigo como Papa? Na história da Igreja já ocorreu, de eleger um leigo como Papa. Aí, como o Papa é o bispo de Roma, este leigo precisa receber os sacramentos, os graus do sacramento da ordem. Precisa receber o diaconato, o presbiterato e o episcopado para poder assumir o papado como bispo de Roma. Bispo daquela igreja que preside todas as outras na caridade. Isso já aconteceu na história da igreja. Como os cardeais se viam no momento de uma crise terrível, eles perceberam que dentro do colégio cardinalício não haveria ninguém que seria realmente capaz de governar a igreja como a igreja deveria ser governada naquele momento. Tamanha era a crise política, a crise moral que existia dentro da igreja, então eles entenderam que era melhor buscar alguém de fora. Então elegeram a Teobaldo Visconti, que era um clérigo que estava numa peregrinação na Terra Santa. Ele havia ido acompanhar a cruzada e aproveitou o tempo para peregrinar. Ele foi eleito em 1271, mas só chegou a Roma em 1272, quando foi ordenado, consagrado e assumiu o trono de Pedro. É interessante que o Teobaldo Visconti tomou o nome de Gregório X e realmente foi um papa muito bom, muito hábil, um papa santo, né? Moralmente falando, era
um homem muito correto, muito preciso nas suas decisões. Foi o Papa que a Igreja precisava naquele momento de crise. Então, daí nasce o conclave. A partir daí, no ano de 1276, quando morre o Papa Gregório X, ocorre o primeiro conclave nessa modalidade que nós conhecemos hoje, onde os cardeais se reúnem num determinado lugar. Todos os que não fazem parte do conclave saem, os cardeais então são encerrados dentro de um determinado lugar, um determinado espaço, e ali naquele determinado espaço eles irão rezar, celebrar a Santa Missa todos os dias, vão se confessar, vão tentar discernir a vontade de Deus e vão fazer as votações.